Que imprevistos acontecem, todo mundo sabe, não é mesmo? Mas muitas coisas a gente consegue lidar sem muito problema. Aquelas do dia a dia, né? E quem nem sempre traz aí tanto impacto assim. Mas hoje a gente vai falar das coisas mais sérias então, daqueles imprevistos que, olha, trazem dor de cabeça, trazem consequências para o nosso bolso. E quando o assunto é bolso, dinheiro, nosso papo é com Guilherme Bahia, né? Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, linda. Sempre bom estar aqui. Seja bem-vindo ao JC de hoje, falando sobre a tal reserva de emergência. Porque, assim, lidar com imprevistos, a gente lida todos os dias, né? Porque problema todo mundo tem, todo dia a gente está ali no equilíbrio. Mas quando afeta o nosso dinheiro, quando afeta as nossas finanças... E aí eu te pergunto, a gente sempre fala, né? Ah, tem uma reserva de emergência, faça uma reserva de emergência. E a maioria, eu acredito, que não tem, não consegue fazer. Por quê, Guilherme? Dá tanto trabalho fazer essa tal de reserva de emergência? Antes de eu te responder, nossa equipe foi na rua e a gente quer ouvir o que o pessoal falou sobre ter essa reserva de emergência e lidar com os imprevistos. Quanto é importante, que a gente hoje em dia ninguém guarda, né? A gente sempre... Gasta tudo, né? A gente tem que se planejar um pouco mais, né? Sempre deixar um dinheirinho guardado para quando acontecer uma precisão dessa, a gente ter como resolver. Eu tava sem o dinheiro e o gás acabou. E como é que foi? Tava em casa? Aí tava em casa, tive que me desdobrar e conseguir o dinheiro. Pediu emprestado, foi? Foi. Pedi a meu pai emprestado. Vim pra cá e na volta vai ter o gás pra comprar, viu? Cheguei agora, deixei lá faltando, não sei nem se vai sobrar quando eu voltar. Sobrar alguma coisa a gente compra, se não sobrar, aí tem que ser no carvão. A gente às vezes pensa assim, pra que economizar? Morre, não compra as coisas. Ganha, gasta e vai assim. E quando eu me aposentar ainda vai ser pior. Devia ter economizado para fazer o que a gente mais precisa, né? E comprou uma sandália que não era necessário ter comprado aquele calçado, aquela roupa, né? Aí tudo isso a gente pensa, mas depois que a gente pensa já é tarde, já gastou. A gente viu aí alguns comentários dos nossos, né, da turma aí na rua, com relação a coisas que são previstas. Então, você estava falando a questão do gás de cozinha. Já é previsto, você consome o gás, vai precisar do gás para cozinhar em casa. Mas tem aqueles momentos dos imprevistos mesmo, e aí é onde entra a reserva de emergência. Sim. Como é que quando diferencia ocorre uma isso? Doença. Na verdade, não há uma diferença, é um gasto que se faz necessário. A gente pode sofrer um acidente, pode ficar doente, coisas que de fato a gente não pode prever. E aí é preciso usar onde estão as possibilidades. Óbvio que é muito mais fácil a gente pensar que tem que correr atrás para ganhar mais dinheiro, mas às vezes a gente adoece e é para buscar essa emergência. E com relação a ela, muita atenção. Leva tempo para ela acontecer. Se você pensar, por exemplo, que você consegue fazer sobrar 5% do seu salário, significa que você gasta os outros 95%. É onde mora o problema. Porque para de 5 em 5 você juntar um mês de reserva, você precisa, com muita disciplina, passar 19 meses juntando dinheiro, sem ter imprevisto, sem adoecer, sem sofrer a tentação, como a senhora ali falou, da sandália, arrebentou, e aí tem que fazer essa conta de quanto se gasta nessa hora. E aí é definir o que é necessário. É necessário comprar outra? É necessário substituir? Ou dá para viver sem? Porque aí, linda, nessas horas, todo mundo tem que pensar que... Imagina, por exemplo, todo mundo começar o mês de maio, que daqui a pouco começa, sabendo que já tem dinheiro certo para pagar todas as contas. Que o que receber em maio, eu só vou precisar gastar em junho. Certo. Então é um alívio, é o conforto que toda a família tem para tomar melhores decisões sem ímpeto. E aí esse é o caminho melhor de todos. E esse cálculo da reserva, né? Guilherme, quanto eu devo juntar, né? Quanto eu tenho que ter na reserva? Aquele número mágico de 3 a 6, equivalente, né? A 3 a 6 meses do seu salário, é isso? Seria... O ideal seria das despesas da casa. Mas, se é difícil juntar o primeiro mês, vamos tentar pensar assim. Vamos um passinho de cada vez. Neste mês... quanto você vai conseguir fazer sobrar do seu dinheiro. Então pensa ali nas suas contas de água, luz, telefone, todas as contas que você tem no seu orçamento doméstico.
faça sobrar dinheiro. E aí é onde mora a questão. Você não tem que juntar do que sobra. Fazer sobrar é importante. Você tem que primeiro separar aquilo que você olha e pensa assim, eu vou gastar 90, então vai sobrar 10. Porque se ficar com dinheiro e pensar que você só vai guardar aquilo que sobrar, vai surgir tentação, alguém vai ver o seu saldo, vai pedir emprestado, você vai ter uma vontade de tomar um picolé na rua num dia de calor, você vai ter essa vontade. Mas se já tiver gasto o dinheiro, separado o dinheiro para a reserva, vai ser mais difícil ceder à tentação ali de você gastar. Então a disciplina é fundamental. Começa no primeiro mês. Como eu falei, se você consegue fazer sobrar 10%, significa fazer sobrar assim, separar 10% para a reserva, significa que você consegue viver com 90%. Então, depois de 9 meses, você vai ter um mês de conta paga. Imagina, coloca isso na sua cabeça, define isso como alvo para as suas finanças. Imagina você entrar no mês de maio já tendo dinheiro para pagar todas as contas, sabendo que aquilo que você vai receber em maio, você só vai precisar usar aquele dinheiro em junho. Maravilhoso, então coloca isso como alvo e o resto é ir tomando decisão a decisão. A cada vez que você tiver que gastar dinheiro, tomar essa boa decisão do eu preciso. Certo. O que é mais importante, esse picolé agora ou entrar um mês já tendo as contas pagas? Vamos começar com o primeiro mês, depois a gente vê qual é o caminho para os outros meses. Aí eu pego esse dinheiro e coloco onde? Na poupança? Qualquer opção que você tenha disponibilidade. Esse dinheiro da reserva ele tem que ser fácil de ser sacado, mas não tão fácil a ponto de assim, de qualquer jeito você foi lá e sacou esse dinheiro. Com relação ao rendimento, esse dinheiro você não tem que se preocupar com o rendimento. Faça aquilo que faz sentido para você. Se você se sente confortável e seguro com esse dinheiro guardado numa gaveta em casa, eu acho que não é o melhor caminho. Vai funcionar. Poupança? Mas rende pouco. O dinheiro da reserva não é para buscar rendimento. Riqueza a gente atinge com trabalho. E aí, nessas horas, é assim, é onde o dinheiro tiver. Fácil quando precisar, mas não tão fácil a ponto de ceder a qualquer forma. Muito bem. Obrigada, viu, por hoje. Até a próxima. Mais uma vez, até semana que vem. Bom jantar. Bom jantar para você também.